Olá pessoal, visitantes aqui do Física Básica. Vamos aí para mais uma aula aí de Física. Continuando aí do nosso estudo aí da Física. Falando agora das leis de Newton. Iniciando aí com a primeira lei de Newton. E o estudo do movimento. Fundamental para estudo aí das três leis de Newton. Preparei aqui uns slides. Então a gente vai começar. Primeira coisa, para estudar as leis de Newton, o que é o movimento? Temos aqui uma ilustração do movimento acontecendo. Tudo bem? Então, movimento, tema da aula, as três leis de Newton para o movimento. Hoje iniciaremos aí com a primeira lei de Newton. Mas afinal de contas, o que é o movimento? Bem, chamamos movimento ao comportamento de qualquer objeto que está se movendo. Assim sendo, descrevemos o movimento de três maneiras: como se moveu, a direção, o sentido e a velocidade que mudou. Temos aqui mais uma ilustração do movimento. Ok. Agora, como as coisas se movem? Para mover alguma coisa, uma força tem que acontecer. A força pode ser um empurrão ou um puxão. Para mover o carrinho de supermercado, como nós vimos, a força de empurrar é aplicada à medida que empurramos o carrinho pelo chão. Certo? Mais uma vez. E isso a gente vê no nosso cotidiano aí, no nosso dia a dia. Agora, como parar as coisas? Sabemos como as coisas se movem e como fazer algo se mover, mas como parar? Podemos fazer um objeto se mover. Como podemos pará-lo? Um objeto irá parar quando o mesmo perder velocidade ou momento. Vamos discutir depois o que é momento. Um objeto para quando as forças que agiam sobre ele são nulas. Ou continua em mu. Esse mu também vamos discutir um pouco mais sobre essa sigla, movimento uniforme. E por que com forças, mesmo forças atuando num objeto, o objeto pode continuar em mu. Mas seguindo, por exemplo, um carrinho de parque de diversão para ao bater na parede. Então, como as coisas param? Pode ser através de uma colisão. Pensar assim, quem já não se divertiu nesses carrinhos, né? Você bate na parede, lá ele não sai do lugar, é incrível. O que mais faz alguma coisa parar? Além de um choque. Seguindo adiante, atrito, né? Além do choque, temos aí o atrito. Sabemos que o atrito pode ajudar os objetos a parar. O atrito sempre ocorre quando dois objetos se esfregam. O atrito vai ocorrer sempre no binário, né? Eu vou ter que ter dois objetos aí para que o atrito ocorra. Tem mais um exemplo. E aqui o carrinho azul, ele está em movimento, ele para. Por que o carrinho para? Porque há o atrito entre o pneu e o asfalto e entre as pastilhas de freio e o disco de freio. Ok? Então o atrito ocorre sempre entre dois corpos distintos.
ou iguais. Seguindo. Agora, o que é repouso? Falamos de objeto parado. O objeto recebeu uma ação, entrou em movimento. Para esse objeto parar, eu preciso de uma colisão, atrito ou uma força contrária. Atrito também aí entrando como sendo uma força. Repouso. Então vamos falar agora a respeito do repouso. Quando podemos dizer que um objeto está em repouso? Um objeto está em repouso quando ele estiver parado. Agora, parado em relação a um referencial. Ou ainda, forças estão atuando no objeto para manter o parado em seu lugar em relação a um referencial. É bom sempre ter em mente a ideia de um referencial. Muito importante aí no desenvolvimento da cinemática. Aqui temos um exemplo. Tem uma libélula. Ela está parada em relação a esse ramo. Está num ramo aqui, numa planta. E ela está parada. Tem um balanço do vento, só que em relação ao ramo, ela está em repouso. Seguindo adiante, o que podemos falar mais? Nós já sabemos como as coisas se movem e como as coisas param. Sabemos também que as forças que faz as coisas se moverem pode ser um empurrão ou um puxão. Sabemos que o atrito ocorre entre dois objetos se esfregando. O que se pode acrescentar mais para o movimento? Aí entra então a famosa primeira lei do movimento de Galileu e Newton. Desculpe, aqui eu pus o nome do Newton aqui com G, mas entende que Newton. Agora seguindo de frente, primeira lei do movimento. Você está no boliche, a bola não está se movendo, está em repouso, está lá parada. Para que a bola se mova, você precisa agir sobre ela. Essa ação, como já falamos, é a força. Sem a força, ela permanecerá no mesmo local e estará em repouso. Tem um exemplo de... Aqui no vídeo tem as bolas de boliche. E elas estão em repouso e vão continuar em repouso. Certo? A menos que alguém faça ela girar. Ou alguns boliches elas vêm girando. Ok? Seguindo em frente. Primeira lei de Newton. Um objeto em repouso permanece em repouso a menos que seja acionado por outra força ou uma força. Um objeto fica em repouso ou fica imóvel até você fazer algo para fazê-lo se mover, como vimos. Um exemplo, o carrinho do supermercado permanece em repouso até você empurrá-lo, ou seja, aplique uma força. Essa é a famosa lei da inércia. Tá certo? Se um objeto está parado, ele continua parado. Se o objeto entra em movimento, ele vai continuar em movimento. Resumidamente, essa é a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Tudo bem? Primeira lei do movimento do Newton. Mais um exemplo. Ó. Pense em um trem. Esse trem percorre os trilhos em linha reta, um trem qualquer, e continua na direção reta. O que ocorre quando os trilhos se curvam? Para a esquerda ou para a direita? O trem vira e vai para a esquerda ou direita. E temos um exemplo, mais um exemplo. Tem um trenzinho
Ele está movimentando em círculo porque os trilhos estão forçando ele a essa trajetória. Tá certo? Senão ele andaria em linha reta ou sairia aí pela que chamamos aí de tangente. Seguindo em frente, primeira lei de Newton, resumidamente, da maneira formal. Um objeto em movimento em linha reta tende a permanecer em movimento em linha reta, a menos que seja acionado por uma força. Um objeto segue com seu movimento original até que uma força o faça seguir em outra direção. Então, o que temos para isso? O que temos para hoje é isso. Até mais e tudo de bom.